é ligado na rede de esgoto, né? A gente consegue visualizar o usuário sem invadir a privacidade dele, ou seja, não criamos um ambiente fechado para ações ilícitas, fácil de limpar, barato, está funcionando? Alguns lugares sim, outros não, pelo fator comportamento. Enfim, a gente está tentando, os desafios são vários, tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro César Duarte. Em seguida, conselheiro Luiz Carneiro. Belchior, boa noite, Belchior, perdão. Está funcionando esse microfone aqui? Tá. Obrigado. Eu sou engenheiro militante há 54 anos e morador da Zona Oeste e trabalhando na Zona Oeste mais ou menos por igual período. De Jacarepaguá a Santa Cruz. Achei magnífica, como sucedâneo dos metrôs de alto custo, a ideia dos VLTs, BRTs, perdão. Experiência montada no Transoeste, qual é o resultado que nós estamos observando? Primeiro, houve redução do tempo de transporte? Houve. Houve melhoria da qualidade de serviço? Houve. Entretanto, é cadente. E por que é cadente? A qualidade do capeamento, do leito usado pelos VLTs, pelos BRTs, é de péssima qualidade. Elas estão todas danificadas, as cabeceiras de ponte estão todas se arrebentando. Não tem dia que não tenha um caminhão de conservação tentando remendar, e remendo muito vagabundo, que não resolve a parada, acarretando com isso uma cadente redução da velocidade de andadura dos carros. Se você considerar que, além disso, estão sendo implantados, e já tem um começando a operar, carros de 3 composições, ou seja, biarticulados, a situação vai se tornar mais crítica ainda. Não só pela redução da velocidade, mas principalmente também pela segurança dos carros. São carros muito mais difíceis de serem controlados do que um ônibus simples de um carro, de 2 ou de 3. De modo que eu acho que é necessário que a Prefeitura, e principalmente pelo que eu estou entendendo, a sua área, assuma de uma maneira decidida o efetivo reparo da pavimentação dos BRTs, sob pena de grandes acidentes e você descaracterizar os BRTs como uma solução de eficiência para o transporte público no Rio de Janeiro. Muito obrigado. 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 Vamos lá, como eu comecei dizendo, nós temos o tripé aí, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte, Secretaria de Conservação. É importante dizer, o senhor deve ter passado pelas obras da Avenida das Américas. Todo dia. Não, mas antes do BRT, lá atrás. Isso. Todo dia. O senhor sabe tudo, exatamente. Então o senhor sabe a complexidade ali daquele espaço, daquele... É botar um pavimento de boa qualidade. A Avenida Edson Passo, Nova Boa Vista, foi construída nos anos 40 e até hoje está lá. Sim, sim, sim. Agora, vamos lá, olha só, a gente está falando de terrenos diferentes. Se eu começar a comparar Alto da Boa Vista com a Avenida das Américas, são solos diferentes. O senhor pode me ajudar muito mais ali na questão do solo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? Estou fugindo da responsabilidade aqui, não. Eu estou querendo dizer que a Prefeitura aprende com seus erros, tá? Se a gente comparar a Transoeste, por exemplo, BRT foi a primeira operação nesse modal de transporte que a cidade do Rio de Janeiro teve, né? E é importante dizer que não cometemos, se é que cometemos, porque é uma coisa mais de infraestrutura aqui, nosso serviço aqui é um serviço de manutenção, e não me atrevo a mencionar mais detalhes, né, porque verdadeiramente não conheço. O que eu posso dizer ao senhor que a Transcarioca é muito resultado do dia a dia da cidade, da operação da cidade, com muitos aprendizados. Hoje a gente não tem tantas reclamações na Transcarioca.
nós temos uma operação alinhada, o próprio Transoeste, na operação, tem sido muito aliado, o senhor que passa ali todo dia, está observando o trabalho constante da conservação, que está sempre fazendo alguma coisa. Enfim, é o tripé: infraestrutura, Secretaria de Obras, dia a dia conservação e operação transporte. E vou validar o que eu disse no início. Ninguém está dizendo que está mil maravilhas. Temos desafios e estamos seguindo em frente. Muito obrigado. Conselheiro Luiz Carneiro. Secretário Belchior, meus parabéns aí pela palestra, parabéns. E apenas primeiro um fato histórico, que eu acho que quando eu comecei a trabalhar o senhor não era nascido. Até hoje, sem querer interromper o senhor, hoje eu estava na reunião de coordenadores, lembrando que o verão está aí, lembrando o nosso serviço constante, usei uma frase do senhor. Sabe qual foi a frase? Eu aprendi com o senhor que passarinho não pode beber água em rua. É isso mesmo. Depois o senhor explica por quê. Eu vou falar. Eu falarei rapidinho, é isso mesmo. Bom, mas o senhor não era nascido e o Lapa falou que o traçado a população escolhe, a posição da passarela que leva ali no final da Augusto Severo para o aeroporto Santos Dumont, aquela passarela foi feita exatamente na trilha de pedestre que fazia pelo gramado. Mas queria falar primeiro que a construção da Transoeste é um problema da Secretaria de Obras. E se o asfalto, com menos de 5 anos, 5 anos é garantia, 5 anos é garantia que a empresa tem que dar. Aí é uma questão de fiscalização. Se está recalcando nos encontros de ponte, aí já realmente não é questão do secretário. Ele está só... A Secretaria de Obras que deveria exigir a garantia do serviço feito. Provavelmente não é o revestimento, é a base, a subbase e o aterro feito inadequadamente. Mas eu queria, então, voltar ao senhor dizendo que na sua secretaria, na área de conservação, não sei se tem topógrafo, equipe topografia. O caimento, como o senhor falou e eu aprendi em 1963, o engenheiro chegou para mim e falou assim: você é topógrafo, eu trabalho na Cavo, e o engenheiro Luiz Carlos de Souza falou para mim o seguinte: você tem que dar os pontos de topografia para quando fizer o pavimento, passarinho não pode beber água. Ou seja, quando acabar a chuva, a água tem que estar toda no ralo. O caimento transversal é uma parábola com 2,5% em média de caimento, e a água caindo na sarjeta deve levar a água para os ralos, com a gola adequada. O que nós temos visto, não é na sua administração, mas na pressa de fazer a massa de asfalto para dar área, nós agora não estamos em campanha. Agora tem que fazer o serviço bem feito. O senhor citou aí que fez asfalto com SMA. É a última tecnologia do asfalto que dá grande durabilidade. Então, a equipe topografia, primeiro tem que marcar o ponto na sarjeta, a declividade mínima é 0,3%, para que a água caia no ralo. Nós estamos acostumados a ver água empoçada a 1,5 metro do ralo. Então, fazer asfalto, o CBUQ, tem que ser feito, mas tem que a equipe topografia ajudar, não só no nivelamento dos tampões, que foi falado aqui, claro, e também depois que a água cair para os lados, secretário, tem que dar uma caída para os ralos. E se fizer isso, vai ser muito bem sucedido, mas tem que ter topógrafo. Deixa eu só repetir, o engenheiro Luiz Carlos de Souza, que está vivo ainda, falou que a única coisa que não pode acontecer, depois que acabar a chuva, passarinho não pode beber água. Isso eu aprendi naquela... O senhor comentou comigo lá na nossa visita ao BRT Transcarioca. Enfim, presidente, conselheiros, amigos do clube, aqui a Prefeitura do Rio está de portas abertas para todas as observações. Né? Eu adoro isso, eu adoro quando alguém vai me propor alguma coisa com a solução. Né? A gente reclamar da vida, a gente reclama de muitas coisas. Né? Difícil são as pessoas que reclamam e mostram
os direcionamentos. E aqui eu consigo muito isso, né, já que todos aqui têm um grande histórico, um grande currículo, né, que pode ajudar muito a Secretaria de Conservação, que tem no seu quadro, como eu falei, o segundo órgão da Prefeitura com mais quantidade de engenheiros, maior quantidade de engenheiros. E no dia a dia, pessoal, se eu deixar, é que eu falo lá também, se eu deixar eu viro despachante. Se eu deixar eu viro despachante. Assinando o processo, eu não deixo isso acontecer, a gente tira um tempo para ir para a rua, tira um tempo para fazer a burocracia, tira um tempo para viajar, sim, trazendo novas tecnologias para a cidade do Rio de Janeiro. Nós somos a vitrine do mundo no momento, né? Todo mundo está olhando para a cidade do Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você vá, fale que é carioca, as pessoas querem saber, querem conhecer, e por diversas ações. Enfim, aceito todas as propostas. E o senhor falou comigo aquele dia também, estou esperando algumas propostas nessa direção, sim. Tá bom? Muito obrigado. Conselheiro Adacto, em seguida, conselheiro Benedito. Secretário, eu não tive o privilégio de assistir sua palestra, que eu estava dando aula, cheguei no final. Mas eu primeiro queria falar um provérbio, né? A prevenção é o melhor remédio, né? Por isso que eu considero essa secretaria uma das mais importantes do município, porque é difícil, aqui no município, em gestões consecutivas, investir em manutenção e conservação é um problema, que todo mundo gosta de construir, mas na hora de fazer limpeza, manutenção, é um sacrifício. Por isso que eu acho que é muito importante. Eu queria dar uma sugestão para um problema que eu considero grave de enchentes aqui no município, que tem esse problema de chuvas intensas, é o problema da manutenção e conservação dos bueiros, né, bocas de lobo, que já certamente existe um trabalho, uma rotina, né, do município, que deve ser feita possivelmente pela Conlurb, não é pela Rio Águas, mas eu queria dar uma sugestão, que essa rotina, é uma coisa seríssima, porque não adianta você ter um sistema todo implantado, se aquilo entope, se aquilo fica assoreado, vai encher a rua. Então, a sugestão que eu queria dar para o município, após cada chuva intensa, tem que ter imediatamente uma equipe para todas as bocas de lobo serem limpas, e a gente está cansado de ver aqui na cidade mesmo, várias bocas de lobo, todas entupidas, é tragédia anunciada. Esse é um dos gargalos aqui das enchentes, que está na área de conservação, e eu queria dar essa sugestão, é rotina, não é ter uma rotina, vamos limpar uma vez por mês, não. Na época, isso pode até ser feito no período de estiagem, são 7 meses, mas de novembro até março, choveu, a equipe tem que ir para a rua limpar todos os bueiros. Primeiro ponto. Segundo ponto é exatamente para falar do problema de onde vem esse lixo que entope os bueiros. Aí eu venho falar o problema das comunidades, né? Como é que você vai conseguir fazer uma limpeza, se limpeza do lixo disperso, normalmente os prédios, é um dos 2 pontos. A Conlurb tem que coletar o lixo sempre da cidade antes das chuvas, que é um dos pontos, que antes da chuva, a chuva cai e inunda, mas das comunidades. Então, segundo ponto, já que não tem mais o gari comunitário, se implantar programas de educação ambiental com coleta seletiva e reciclagem do lixo nas comunidades. Isso é fundamental para começar a atacar a origem do problema e não só a consequência. E o terceiro ponto, com relação à coleta seletiva, que o município está começando, tem que se ampliar essa coleta seletiva, porque a reciclagem tem efeito de escala. E uma coisa que eu acho que está muito ainda embrionária no município são os ecopontos. Esses ecopontos são poucos ecopontos, você tem que espalhar principalmente e estimular a coleta seletiva para gerar renda para essa comunidade, porque senão a gente vai continuar andando sempre atrás do rabo. Esse eu acho um assunto prioritário e essa secretaria tem que enfrentar e dar subsídio para as outras executarem, né? É só isso. Muito obrigado. Vamos lá. Com relação aos bueiros da cidade, né? Eu lembro que na chuva do ano passado nem choveu muito, ano retrasado, nós tivemos um super ponto de alagamento no aterro do Flamengo, onde nunca tivemos. Quando nós fomos procurar no nosso mapa georreferenciado, estava dizendo que há 2 semanas atrás nós tínhamos feito a limpeza daquele sistema de galerias pluviais, e eu não estava entendendo. Nesse momento, nós mandamos um braço do Centro de Operações, que são as nossas bases operacionais. O que é isso? É um carro com agente multitarefas, né, que fazem diversas coisas, que dão a primeira resposta. Quando nós chegamos lá, né, o que o agente fez? Ele, com bota, com luva, simplesmente tirou o lixo da grelha ali do ralo
e toda aquela água desceu, o sistema todo bebeu. Né? O que eu estou querendo dizer? Que a limpeza superficial, né, ou seja, aquele lixo que fica sobre as grelhas, é uma responsabilidade da Conlurb, que é um órgão da Secretaria de Conservação. E toda a limpeza da rede pluvial é responsabilidade da Secretaria de Conservação na sua estrutura direta. Para isso nós temos contratos por regiões, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro hoje ela é dividida em áreas de planejamento, né, 1, 2, 3, 4, 5, centro, zona sul, zona norte, Barra de Jacarepaguá e adjacências e Campo Grande, Santa Cruz e tudo mais. A gente tem contratos de drenagem para cada região dessa, né? Mas o senhor está totalmente certo com relação à limpeza das ruas, que é um trabalho. E, de novo, né, quando nós temos algumas frentes frias na cidade, nós recebemos algumas rajadas de vento. Né? Só o deslocamento de lixo e material de árvore, isso já pode taponar o sistema, provocar alguns pontos. Sabemos na cidade quais são os pontos que apresentam aquele problema por ser uma obra de infraestrutura e outros não. Né? Os que acontece todo dia, a gente sabe que é infraestrutura e a prefeitura vem agindo, principalmente com a Rio Águas, para acabar com aquele problema. O que a gente fez? Nós pegamos lá no centro de operações, vimos a seguinte coisa: quais são os pontos que, se acontecerem na cidade, aqueles que acontecem, impactam a cidade. E nós criamos protocolos de atendimento para cada um deles, que são bolsões que acontecem por questões de infraestrutura, que a prefeitura vem fazendo ao longo dos anos, mas não dá para resolver todos de uma vez só. Então nós temos protocolos envolvendo 7 Rio, Conlurb, Guarda Municipal, para acionamento do trânsito ali e tudo mais. Isso a gente vem fazendo. Agora, eu tenho alguns números lá, indicadores, que mostram, de novo, georreferenciado, com foto, com vídeo inspeção e com outras coisas mais, esse trabalho todo da prefeitura, que é um trabalho que não aparece. Aí eu lembro que o jornalista, num verão desse que choveu muito, veio falar uma coisa que o senhor citou de forma muito rápida ali. Ué, a chuva acontece normalmente no final da tarde. Normalmente. Não sei porquê, mas tem uma explicação meteorológica para isso. Aqui no Rio, principalmente. Por que a Conlurb não faz a coleta antes, por exemplo? Que é muito complexo. Cada bairro, cada rua, até pelo trânsito, né? Tem rua, às vezes no mesmo bairro, você tem ruas que a coleta é feita de manhã, tem ruas que a coleta é feita à tarde, à noite. Agora, eu fui pesquisar esse número. O maior volume de lixo coletado não é no final da tarde, é na manhã. Por incrível que pareça. Então, você mudar a rotina da cidade com isso é complexo, é desafiador. Coleta seletiva, né? Nós tínhamos apenas 43 bairros, ou seja, parte desses bairros, algumas ruas desses 43 bairros, que tinham coleta seletiva.